Mateus capítulo 10. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então ele chamou os discípulos depois de orar a noite inteira. E por que Jesus orou a noite inteira para depois chamar os discípulos? Primeiro, para nos deixar o exemplo. E em segundo lugar, para fazer a total vontade do Pai. Infelizmente, a maioria de nós, não todos, claro, mas muitos procuram fazer as coisas sem antes perguntar a Deus. E depois, muitas vezes, as coisas acabam dando errado porque não era a vontade de Deus e nós não perguntamos a Deus. Então aqui já vai, uma advertência para nós, que assim como Jesus buscava o Senhor até o Senhor lhe responder, claro que eles tinham um relacionamento, ele era Deus, ele estava com Deus, então era algo muito tremendo, mas da mesma maneira nós podemos ter isso. Nós podemos ser um com o Pai, ser um com Jesus, termos esse relacionamento de conversar uma noite inteira com o Senhor, um dia inteiro com o Senhor. Nós também podemos fazer isso. Jesus deixou o exemplo. Para quê? Para que nós saibamos a vontade de Deus. Porque quando nós fizemos a vontade de Deus, as lutas também virão, mas elas serão resolvidas, elas serão solucionadas. Porque de uma maneira simples, o Senhor nos trará a solução. E nós muitas vezes nos complicamos porque não questionamos ao Senhor e acabamos tomando rumos que não agradam ao Senhor ou que demorariam muito mais a serem resolvidos do que se nós tivéssemos tirado um tempo para conversar com o Senhor. Então era isso que Jesus estava fazendo. Depois de orar ao Senhor a noite inteira, ele vem e chama os discípulos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Leveu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós outros a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, sacudir o pó, isso era um costume judaico que existia. Se você quiser anotar aí no seu caderno, então sacudir o pó era um costume judaico. Depois de passarem por terras de gentios, sacudir os pés era um símbolo de separação de toda impureza que ali havia. Então, se alguém não ensinasse o seu ensinando, seria a mesma separação, Por exemplo, se em algum lugar eles não quisessem absorver ou ouvir a palavra, os ensinamentos, então que tivesse essa separação, e tirasse toda a impureza até mesmo daquela terra. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Aqui Jesus estava dizendo que era para eles serem prudentes como as serpentes. Por quê? Porque as serpentes, elas nunca se expõem para atacar. E as pombas, elas nunca provocam inimigo. Então nós deveríamos ser prudentes como as serpentes, ou seja,
nunca nos expor, nunca ser os primeiros a atacar, mas também como as pombas que nunca provocam o inimigo. Quando vemos os inimigos, devemos sim ficar no nosso canto e confiar e esperar no Senhor, e não vir a atacar e nem provocar o inimigo. Os antigos consideravam as serpentes como símbolo de inteligência e astúcia. Por isso que também Satanás, em alguns versículos, é comparado à serpente, né? É simbolizado pela serpente. Por quê? Porque ele é astuto, né? Inteligente. Inteligente numa maneira de dizer, porque ele é inteligente em armar ciladas e estratégias para nos derrubar. Mas ele não foi inteligente o suficiente para saber que só existe um Deus, que é o Senhor Jeová, o único Deus, e que jamais ele conseguiria também assim dividir a glória de Deus tendo um trono para ele. Então, nesse ponto, ele não foi nada inteligente. Mas, tirando isso, ele é especialista, né, em criar casos, situações e confusão para tentar tirar a nossa paz. Mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Bom, todas as sinagogas naquela época, elas tinham seus conselhos de 3 a 23 homens. Eles julgavam todos os casos que não iam perante o sinédrio, ou seja, a Suprema Corte. Eles podiam então excomungar, açoitar ou até mesmo apedrejar até a morte. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Bom, Belzebu, se você quiser anotar aí no seu caderno, né, era o deus filisteu das moscas, né, do esterco. E ele era identificado, então, como príncipe dos demônios. Então, para você anotar aí no seu caderno. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.
E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de nenhum modo perderá o seu galardão. Quero encerrar esse capítulo então, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Bom, ele chamou, né? Ele chamou todos os discípulos depois de orar. Discípulos. Como é que eu falei discípulos? Eu não falei discípulos, eu falei alguma coisa. Já errei já no começo, no primeiro versículo. Pelo amor de Deus.